Bem-vindo ao canal O Livro do Aprendiz. Você já ouviu falar sobre os mistérios dos anjos caídos? Esses seres poderosos e imortais, criados pelo próprio Deus, protagonizam uma história cheia de mistério, intriga e revelações. Eles foram anjos celestiais, dotados de beleza e habilidades incompreensíveis para a mente humana, mas, movidos por uma rebelião, tomaram uma decisão que mudaria a eternidade. Desafiaram a ordem celestial. Como consequência, foram expulsos do céu, separados da luz e condenados a uma existência sombria. Alguns desses anjos caídos desceram à terra, onde não só influenciaram a humanidade, mas também interagiram e até se relacionaram com seres humanos, gerando uma descendência enigmática e poderosa, conhecida como os Nefilins. Esses eventos marcaram a história antiga e abriram portas para inúmeros mistérios. Mas a pergunta permanece: o que aconteceu com esses anjos caídos depois de sua queda? Estariam eles realmente aprisionados em abismos eternos, ou ainda vagam entre nós, influenciando o mundo moderno e desafiando as leis divinas? Neste vídeo, vamos explorar profundamente o destino dos anjos caídos, suas consequências e os impactos que essas forças espirituais podem ter até hoje. Fique comigo até o final para desvendarmos juntos esse enigma bíblico. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para clicar no botão de inscrever-se e faça parte da nossa comunidade de aprendizado e fé. Aqui, trazemos ensinamentos da Bíblia de uma forma simples, acessível e inspiradora, além de orações diárias para fortalecer sua caminhada espiritual. Não se esqueça de ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão e embarcar nesta jornada de descoberta e crescimento espiritual. Vamos juntos aprender mais sobre a verdade que nos liberta. A queda dos anjos e o surgimento dos Nefilins. Para entendermos o destino dos anjos caídos e o impacto que tiveram no mundo, precisamos voltar às primeiras páginas da Bíblia, especificamente ao livro de Gênesis. Nos capítulos iniciais, Deus cria um mundo perfeito, habitado por seres humanos e anjos, e estabelece uma ordem harmoniosa entre eles. Porém, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, encontramos uma passagem enigmática. O texto menciona os filhos de Deus, um termo que muitos estudiosos bíblicos acreditam ser uma referência aos anjos, que observavam as filhas dos homens e, movidos por desejo, decidiram se unir a elas. Essa união proibida gerou uma descendência híbrida. Os Nefilins, seres gigantescos e dotados de força e habilidades superiores aos humanos comuns. Eles foram descritos como gigantes, poderosos e violentos, que não só impactaram o mundo físico, mas também corromperam a moralidade humana. Os Nefilins trouxeram caos e maldade, agindo com brutalidade e espalhando terror sobre a terra. A presença desses seres foi tamanha que afetou todo o curso da história humana, e seu surgimento marcou o início de uma época sombria e turbulenta. Essa corrupção e violência alarmaram a Deus profundamente. A terra, antes pacífica, estava agora manchada por ações cruéis e perversas, que feriam diretamente seus planos e seu amor pela criação. Deus, então, toma a decisão de intervir e purificar o mundo, dando início a um processo de julgamento que culminaria no grande dilúvio. Mas qual foi o destino desses anjos que ousaram desobedecer à ordem divina e criar seres que abalaram a humanidade? Assim começa a história dos anjos caídos, que desafiariam o céu e alterariam o destino da terra para sempre. No próximo capítulo, vamos mergulhar nas consequências dessa rebelião e tentar compreender o julgamento que esses seres receberam. O castigo dos anjos caídos. Ao se afastarem dos caminhos de Deus e caírem em desobediência, esses anjos rebeldes foram severamente punidos. A Bíblia nos revela, em várias passagens, o destino sombrio reservado a eles. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, encontramos uma referência direta à punição desses seres. Deus os guardou em trevas, aprisionados com correntes eternas, esperando o dia do juízo final.
Isso sugere que eles foram confinados a um estado de escuridão e isolamento, uma separação completa da presença divina, aguardando o dia em que serão julgados e receberão sua sentença definitiva. Essa punição é ainda mais clara na segunda carta do apóstolo Pedro, que afirma: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou ao inferno, prendendo-os em abismos sombrios. Esse inferno, descrito por Pedro, é conhecido no grego como Tártaro, um lugar de tormento e escuridão extrema, distinto até mesmo do inferno como normalmente o imaginamos. O Tártaro, na tradição judaico-cristã, é reservado para os piores transgressores, aqueles que desafiaram abertamente a ordem e santidade divina. Agora, imagine a profundidade dessa escolha. Esses anjos abriram mão da glória, da proximidade e da luz de Deus para viver em completa escuridão e isolamento. O esplendor celestial foi trocado pela prisão sombria, uma consequência direta de sua rebelião. Esse destino serve como um alerta poderoso sobre o custo da desobediência e das escolhas que fazemos. Se anjos, seres criados próximos de Deus e dotados de grande poder, não foram poupados de punição, quanto mais nós, seres humanos, devemos refletir sobre nossas ações e nosso relacionamento com o Criador? Essas passagens nos mostram que a justiça divina é imparcial e que cada ação tem suas consequências. Ao estudarmos a queda e o castigo desses anjos, somos incentivados a refletir sobre a importância da obediência e do respeito pela ordem divina, lembrando sempre que escolhas imprudentes podem nos afastar da luz e da paz de Deus. Os anjos caídos que andam pelo mundo. Nem todos os anjos caídos foram aprisionados. Além daqueles que estão guardados em escuridão eterna, existem outros que seguiram Lúcifer, o anjo que ousou desafiar o próprio Deus. Conforme descrito no livro de Isaías, Lúcifer, outrora conhecido como a estrela da manhã, foi expulso do céu devido ao seu orgulho e ambição. Ele desejava elevar-se acima de Deus, e movido por essa arrogância, acabou liderando uma legião de anjos em rebelião. Ezequiel, no capítulo 28, detalha esse anjo magnífico, que era perfeito em beleza e sabedoria, mas que viu sua queda ao desejar um trono superior ao de Deus. O destino desses anjos que seguiram Lúcifer é diferente daqueles que foram diretamente aprisionados. Em vez disso, eles foram deixados para vagar pela terra, onde exercem sua influência sobre a humanidade. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos alerta sobre a natureza e o objetivo desses seres. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele afirma que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Essa passagem é um lembrete claro de que há uma batalha espiritual acontecendo constantemente ao nosso redor, envolvendo esses anjos caídos que, sob liderança de Lúcifer, também conhecido como Satanás, buscam desviar e influenciar a humanidade para longe de Deus. Estes anjos caídos agem como agentes do mal, seduzindo, enganando e buscando abrir caminho para que as pessoas escolham a desobediência e o distanciamento de Deus. A influência deles pode ser percebida nas tentações, nos conflitos e nos desvios morais que vemos ao longo da história e até mesmo nos dias atuais. Eles são descritos nas Escrituras como forças espirituais do mal que operam invisivelmente, buscando dominar e corromper. A presença desses anjos caídos na terra nos mostra que a rebelião deles continua, ainda que de outra forma. Eles andam pelo mundo, usando artimanhas para nos desviar, tentando de todas as maneiras enfraquecer nossa fé e criar barreiras entre nós e o Criador. Este capítulo nos convida a estarmos sempre vigilantes e a reforçarmos nossa espiritualidade para que, firmados na fé, possamos resistir às influências destes seres que, movidos pelo orgulho e pela rebeldia, continuam tentando afastar o ser humano do propósito e da paz que só Deus pode oferecer. Anjos caídos nos céus e o conflito espiritual. Além de estarem vagando pela terra, há uma outra perspectiva intrigante sobre o destino dos anjos caídos. Alguns estudiosos acreditam que, ao invés de estarem confinados apenas ao mundo material,
Esses seres malignos podem estar habitando outras partes do universo, em dimensões espirituais, de onde observam e tentam influenciar a humanidade. Eles não se limitam apenas ao nosso plano físico, mas agem em esferas espirituais, buscando corromper os corações humanos e retardar as ações de Deus. O livro de Daniel, no capítulo 10, nos dá um vislumbre impressionante desse conflito espiritual que transcende o que vemos com os olhos humanos. No versículo 13, Daniel narra como um anjo de Deus foi enviado para entregar uma mensagem divina, mas se viu impedido por um espírito maligno que o deteve durante 21 dias. Este ser maligno, um dos anjos caídos, procurava frustrar os planos de Deus, atrasando a entrega da mensagem de esperança e revelação para Daniel. A passagem revela a intensa batalha espiritual que ocorre nos céus, onde as forças do bem e do mal colidem diretamente. Foi somente quando o arcanjo Miguel, o grande defensor de Israel, interveio, que o anjo mensageiro pôde completar sua missão e trazer a revelação a Daniel. Este episódio é um claro reflexo de como os anjos caídos, sob o comando de Satanás, tentam interferir nas ações de Deus e dificultar a chegada de suas bênçãos e orientações ao povo de Deus. Esse relato é um lembrete poderoso de que as bênçãos de Deus não são simplesmente entregues sem resistência. Existe uma verdadeira batalha espiritual acontecendo ao nosso redor, onde as forças de luz e trevas se enfrentam. Os anjos caídos tentam de todas as maneiras atrasar e frustrar os planos divinos para nós. Eles trabalham no invisível, mas sua presença e influência são reais. Cada oração, cada passo de fé, pode ser alvo de resistência espiritual, mas a vitória está garantida para aqueles que permanecem firmes no Senhor. Portanto, ao refletirmos sobre esse conflito espiritual nos céus, devemos lembrar que a nossa fé e nossa persistência são fundamentais. Assim como o arcanjo Miguel interveio para garantir que a mensagem de Deus chegasse a Daniel, podemos confiar que Deus também enviará auxílio para nos proteger e nos guiar em meio às batalhas que enfrentamos na vida. Escolhendo entre a luz e as trevas. Os anjos caídos nos ensinam uma lição poderosa sobre o destino da desobediência. Sua queda é o reflexo de um orgulho incontrolável, que os levou a se rebelar contra Deus e escolher as trevas em vez da luz. A Bíblia é clara ao nos mostrar que, desde o início, os anjos caídos fizeram uma escolha fatal: rejeitar a bondade e a perfeição de Deus para seguir suas próprias vontades. A consequência de sua rebelião foi a separação eterna da presença de Deus, uma lição que serve como advertência para todos nós. No Evangelho de João, Jesus se apresenta como a luz do mundo, uma luz que veio dissipar as trevas do pecado e da morte. Porém, como ele mesmo declara, muitos preferem as trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3 versículo 19. Essa escolha entre luz e trevas é uma decisão diária que todos enfrentamos: seguir os caminhos de Deus e sua verdade ou sucumbir às tentações do pecado e da desobediência. Jesus oferece sua luz, que traz a verdade, a paz e a salvação, mas muitos ainda se apegam às sombras do engano e da rebelião. Entretanto, há esperança. A salvação, a verdadeira luz, está disponível para todos aqueles que escolherem seguir a Cristo. Em 2 Pedro capítulo 2 versículo 9, a carta de Pedro nos lembra que o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para serem punidos no dia do juízo. Deus conhece o coração de cada um e, apesar de sua grande misericórdia, também é justo e fiel em sua promessa de juízo para aqueles que rejeitam seus caminhos. A decisão de seguir a luz de Cristo é pessoal, mas ela determina nosso destino eterno. Assim como os anjos caídos escolheram as trevas e perderam sua posição e glória celestial, todos nós também enfrentamos essa escolha crucial: continuar no caminho das trevas ou buscar a luz da salvação em Jesus Cristo. Se nos arrependermos de nossos erros e escolhermos viver de acordo com a vontade de Deus, podemos ser libertos das sombras do pecado e caminharmos em direção à vida eterna com Ele. Portanto,
Este capítulo é um convite para refletirmos sobre nossa própria vida. Se temos nos afastado da luz de Deus, é hora de voltar. Jesus é a única fonte verdadeira de luz e vida, e Ele está pronto para nos receber, nos curar e nos guiar. Que possamos fazer a escolha certa e seguir a luz da verdade, abraçando a salvação que Ele oferece a todos aqueles que o buscam de coração sincero. Querido irmão, querida irmã, hoje é o dia para tomar uma decisão importante. Aceitar o convite de Deus e escolher caminhar na luz de Jesus. Esta é, sem dúvida, a melhor decisão que podemos tomar, pois somente em Cristo encontramos a verdadeira paz, a verdadeira luz e a salvação eterna. A escolha de seguir a Jesus não é apenas uma decisão de fé, mas um compromisso de viver em obediência à Sua palavra, permitindo que Ele guie cada passo de nossa jornada. A história dos anjos caídos serve como um poderoso lembrete de que a desobediência tem suas consequências. No entanto, também nos mostra a maravilhosa graça de Deus, que está sempre disponível para todos aqueles que se arrependem e buscam sua face. Deus nunca nos abandona, e Ele sempre nos chama de volta à sua luz, pronto para nos perdoar e nos restaurar. Que essa mensagem ressoe em seu coração como um alerta e um convite para viver uma vida cheia da presença de Deus. Não importa onde você esteja ou o que tenha feito, a luz de Jesus está disponível para iluminar o seu caminho, transformando sua vida e trazendo liberdade. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a mensagem de Deus, levando sua luz e amor para todos ao nosso redor. Vamos ser instrumentos de transformação, ajudando outros a conhecerem a verdade e a salvação que estão em Cristo. Que Deus te abençoe abundantemente, hoje e sempre. Fique firme na fé, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.